Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Desculpa o atraso. Tive um problema aqui com meu computador, como sempre. Peço desculpas. Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida da aula passada? A gente paramos nos pilares, né? Que é a página 45. Página 45. É isso mesmo? Alguém poderia confirmar, por favor? Página 45. Se alguém puder confirmar, que é no livro Guia para o Novo Muçulmano que a gente está estudando. É esse livro aqui, ó, para quem entrou hoje, Guia para o Novo Muçulmano. A gente está na página 45 do livro. Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade. A gente falou sobre a Shahada na aula passada, né? Que aqui eu não marquei. Não sei se a gente terminou de falar tudo. Hoje a gente citou esses pilares. Alguém se lembra? Eu sempre coloco um tipo de um V, né? Para mostrar que é aqui que a gente parou. Mas dessa vez eu me esqueci. Então eu não sei, o que eu me lembro é que nos pilares a gente não tinha citado ainda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o profeta Muhammad, que passa sobre ele. Então, já que ninguém tem alguma dúvida, vamos começar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui, como a gente explicou, o testemunho de fé, que é o pilar mais importante no Islã. A gente explicou com detalhes na aula passada, que a pessoa só vai ser válido a ação da pessoa, o ato da pessoa, quando ela testemunhar que não há outra divindade a não ser Allah, ou seja, a unicidade de Deus. Quando a pessoa testemunhar isso, as obras se tornam o quê? Válidas, e também o quê? A pessoa será recompensada por essas obras. Então é tipo de uma condição, como a gente viu. A oração é um grande pilar. O zakah é um grande pilar. O siyam é um grande pilar. O hajj é um grande pilar. Mas eles vão ser aceitos se a gente cumprir com o primeiro pilar, que é a shahada, que é o testemunho de fé. Aqui o autor vai citar o quê? Alguns pilares mostrando o que é essa shahada, os pilares da shahada. Então ele começa os pilares de La ilaha illallah. Estas grandiosas palavras se sustentam em dois dos pilares fundamentais, que devem ser conhecidos para assim esclarecer seu significado e objetivo. O primeiro pilar, não há divindade, é uma negação a toda e qualquer divindade. Ou seja, quando fala La ilaha, você está negando, renegando todas as divindades além de Deus, o Altíssimo. Porque na palavra árabe, se a gente fosse traduzir ilahun,
ia ser a tradução mais ou menos divindade. Ia ser, como citou aqui, divindade. Então tu está negando, renegando, renunciando tudo que é tipo de divindade, exceto a Deus, exceto Allah, o Altíssimo, invalidando a idolatria, evidenciando a incredulidade em tudo o que seja adorado além de Allah. Todos esses ídolos, santos, os profetas que algumas religiões adoram, ou as pessoas virtuosas, tu está renegando tudo isso. Quando você fala o que? La ilaha, começo da frase, não há outra divindade, não há outra divindade. Tu está renegando tudo isso. Além de Allah, seja ser um humano, ídolo, astro ou outra coisa, qualquer outra coisa. Lá na Índia adoram, por exemplo, a vaca, adoram, por exemplo, outros tipos de animais. Na China, adoram Buda, tudo. Você está renegando tudo isso. Você está adorando o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Esse é o Deus verdadeiro. Deus de Moisés, de Abraão, de Jesus, de Isaías, de Muhammad, de João Batista, de Zacarias, de Davi, de Salomão e de todos os profetas de Deus, Criador dos céus e da terra. Então esse é o primeiro pilar, ou seja, renegar todas as divindades, exceto a Deus, o único digno e merecedor de adoração. Depois o segundo pilar, o que é? Somente Allah é merecedor da adoração. Illallah, que é a segunda parte da frase. Exceto Allah. Somente Allah é merecedor da adoração em suas diferentes formas, como a oração, a súplica e a confiança nele. Ou seja, que a gente pode separar essa frase, a melhor das frases, La ilaha illallah, separar ela o quê? Em duas partes. A primeira a gente está renegando, renunciando, negando qualquer divindade. Na segunda a gente está o quê? Confirmando, crendo, afirmando que não há outra divindade exceto Allah. Ou seja, só Allah a gente adora. A gente confirma que Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele que enviou os profetas. Ele que revelou os livros sagrados. Então, se divide em duas partes. Todas as formas de adoração são somente e unicamente para Allah. Ou seja, tudo que eu fizer, eu vou fazer para Deus. Qualquer ação, qualquer ato de adoração. Suplicar é um ato de adoração. Eu devo suplicar somente para quem? Unicamente para quem? Para Deus o Altíssimo. A oração é um ato de adoração. Eu devo fazer somente para Deus o Altíssimo. Me prostrar somente para Deus. Me inclinar somente para Deus. Agora, ajudar o próximo também é um ato, vamos falar, uma boa ação. Eu devo fazer ela intencionando o quê? Intencionando Deus o Altíssimo. Isso aqui eu fiz para agradar a Deus, não é para agradar o fulano nem o ciclano, é para agradar a Deus o Altíssimo. Ou seja, todas as ações que a gente fizer, devemos intencionar sempre a face de Deus. Aí continuando, porque quem quer que dirija voluntariamente alguma forma de adoração a outra ou a outro em vez de Allah, descreu da fé islâmica. A pessoa como que se torna idólatra? A pessoa adora tipo um santo, uma estátua. Ela adora Deus, o Altíssimo, mas também idolatra o quê? Outros deuses com Deus Altíssimo. Associa. Ela reza para Deus e no mesmo momento que ela fala, ó Maria, me sustente. Ó Maria, me livre dessa diversidade. Então, no mesmo tempo ela adora a Deus e também o idolatra. Idolatrando o quê? Com outros deuses, santos, ídolos, o que for. Então,
Isso aqui é proibido. Quando a pessoa faz isso, a pessoa não é uma pessoa muslim, ou seja, uma pessoa submissa a Deus. Porque Deus ordenou, como a gente explicou na aula passada, que é só para adorar a Ele. Se a gente quer suplicar, suplicamos para Ele, glorificamos a Ele, louvamos a Ele. Se você se direcionar a outra pessoa, ou achando que a outra pessoa pode te livrar, quem que tem o poder de te colocar no paraíso e de tirar você do fogo do inferno, te salvar? Deus o Altíssimo. Mas você acha que essa estátua o quê? Tem esse mesmo poder. Você é uma pessoa o quê? Idólatra. Tal como disse Allah o Altíssimo, isso está na Surat al-Mu'minin, que é 23, 117. Sabei que quem atribuiu sócios em adoração a Allah sem fundamentos válidos terá que render contas disto ante seu Senhor. Em verdade, os incrédulos, no dia do juízo final, não triunfarão, serão dos perdedores. Ou seja, a pessoa não tem como adorar outro Deus além de Deus. Por quê? Ele é o Criador, Ele que deu a vida para nós, Ele que nos sustenta, Ele que facilita os nossos assuntos. Essas estátuas, vocês que criaram, esses profetas que as pessoas adoram, são criação de Deus. A dádiva é de quem? Agora, esse corpo perfeito que a gente tem, é dádiva de quem? Quem que concedeu? Deus o Altíssimo. E só Ele também merece adoração. Ele é onipotente, tudo pode. Essas criaturas que a gente adora, o que eles podem fazer por nós? Se a pedra você que fez, se você tocar nela e ela cair, vai se quebrar. Não consegue nem se defender. Não fala, não escuta, não se mexe. Então, é uma criação do homem. E o homem mesmo, infelizmente, o quê? Adorou. Em vez de criar uma coisa para adorar ele, ele é o contrário. Criou uma coisa para ele adorar e santificar. Então tudo isso aqui é o que? Idolatria. O significado de La ilaha illallah e seus fundamentos são citados nos versículos. Quem se afasta do Tawhut, tudo aquilo que é adorado fora de Allah. Até o Satanás entra nisso. Ou seja, tudo que adoram fora de Deus é o que? Tawhut. Ou seja, cometem idolatria. E creem em Allah, ter-se-á apegador um firme sustentáculo, o Islã, que jamais se romperá, e Allah é oniouviente e onisciente. A pessoa, primeiro, o que tem que fazer? Renegar todas as divindades falsas e crer com o coração, sinceramente, em Deus. Aqui está o que? O caminho da salvação. Se agarrando o que? No Islã, que é o caminho de Deus, caminho dos profetas, caminho das pessoas virtuosas. Todas elas eram submissas a Deus. Todas elas seguiram o Islã, como a gente sempre explica. Que as pessoas às vezes não entendem. Só o que o Islã, o profeta Muhammad trouxe? Não tem nada a ver isso. A pessoa quando estuda entende que o profeta Adão era muçulmano. Como assim muçulmano? Submisso a Deus. Cumpria com os mandamentos de Deus. Foi enviado por Deus, o primeiro profeta. Pregou a unicidade de Deus. Todos os profetas são irmãos do mesmo pai de Abraão, pai dos profetas, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, todos eles pregaram a mesma mensagem. Não teve um que pregou além da unicidade de Deus. Isso aí a gente provou em muitas aulas, a unicidade de Deus, tanto no Alcorão, que não tem contradição, é claro, e tanto na Bíblia. A unicidade de Deus era a crença de todos os profetas de Deus. Então não precisa repetir o que a gente tanto falou. Como qualquer pessoa sensata sabe disso. E no versículo, quem se afasta do Tawhut é o significado do primeiro fundamento, La ilaha illallah.
La ilaha. Primeiro fundamento, a negação. Você negar todo tipo de Tawhut, todo tipo de divindade falsa. Sendo ela profeta, sendo ela uma estátua, sendo ela um ídolo, qualquer coisa. Você o que? Renunciar. A parte subsequente é crer em Allah e o significado do segundo fundamento. Illallah, ou seja, exceto Allah, o digno de adoração, o merecedor de adoração, o Criador dos céus e da terra. Aqui a gente acaba o que, irmãos e irmãs? Testemunho da fé. O primeiro, a shahada. A gente sabe que tem no Islã duas shahada. A shahadatan, que é 2 testemunhos de fé. O primeiro a gente acabou, explicamos. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Quem tem alguma dúvida, não entendeu? Porque às vezes quando vocês perguntarem, quando eu estou explicando, a mensagem vai para cima e eu não consigo enxergar novamente. Então pergunta de volta se eu não vi a mensagem, por favor. E no Zoom, ninguém tem alguma pergunta? Se alguém não entendeu alguma coisa, sinta-se à vontade. Não sai daqui com dúvida. Agora a gente vai começar na página 46, que é sobre o segundo testemunho, que é o mensageiro de Deus. Acho que ninguém tem alguma dúvida, então vamos continuar. A gente viu, irmãos e irmãs, que a salvação do ser humano está no caminho de Deus. Se a pessoa quer ser salva, ela deve seguir os mandamentos de Deus, como Ele ordenou para os profetas dele. Agora, a gente viu que desde o começo do mundo, Deus enviou o que? Mensageiros. Revelou livros para a orientação do ser humano. E isso mostra também a plena misericórdia de Deus conosco. Agora o que entende disso? Que o enviado por Deus, o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, você deve também crer nele. Imagina, Deus envia o mensageiro de Deus, com a palavra de Deus. Você fala, olha, eu sou uma pessoa que acredito em Deus, acredito somente em Deus, mas não acredito nos profetas de Deus. Essa pessoa é considerada como crente? Não é considerada. Por quê? Porque Deus enviou essas pessoas para te orientar, para te guiar, para te levar para o caminho da luz. E você fala o quê? Eu não quero Deus. Eu quero crer como a minha cabeça quer. Como eu quero. Não é dessa forma. Tu tem que crer como Deus ordenou. Você tem que ser uma pessoa submissa a Deus como Ele quer, não como você quer. Porque se fosse assim, cada um como Ele quer, como que seria? Aí eu vou adorar a Deus segunda-feira e quinta-feira, é os dias que eu não trabalho. Eu vou adorar a Deus nos domingos. Eu vou adorar a Deus nos sábados. Então cada um vai escolher uma forma de adorar a Deus. Um dia, eu vou adorar a Deus sentado, eu vou adorar a Deus deitado, eu vou adorar a Deus me inclinando. Então cada um teria uma ideia. Por isso que Deus enviou os mensageiros e também ordenou a gente o que? Obedecer os mensageiros. E mostrou que a obediência aos mensageiros é a obediência com Deus. Quem obedece os mensageiros, como Deus fala no Alcorão em vários versículos, obedeceu a Deus. Mas vamos tentar entender
esse versículo ao contrário, podemos falar assim, ou como que a gente poderia falar no português? De forma oposta. Ou seja, se Deus está falando, quem obedeceu ao mensageiro, obedeceu a Deus, vamos fazer ao contrário. E quem desobedecer ao mensageiro, desobedeceu a Deus? Essa é a pergunta. Se você obedecer ao mensageiro, você obedece a Deus. E se você desobedecer ao mensageiro, você também desobedece a Deus. Porque Deus, o Altíssimo, enviou ele com a sua plena misericórdia para te guiar, para te orientar, para te saber os mandamentos de Deus e as proibições de Deus. Então devemos o quê? Crer nos mensageiros de Deus, que depois a gente vai explicar que é um pilar da fé, um dos pilares da fé, melhor falando. A gente vai explicar isso detalhadamente, mas agora, só para vocês entenderem o que é um profeta de Deus, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa escolhida por Deus. Deus enviou ela o quê? Para sua orientação, para seu bem, como enviou Moisés, Jesus, Noé, Abraão, Muhammad, todos eles pregaram a paz, todos eles pregaram o bem e mostraram o caminho de Deus. Mostraram o caminho de Deus para a gente o quê? Seguir. E todos eles eram o quê? Monoteístas. Acreditavam somente em Deus. Até Moisés, que é paz sobre ele, como é narrado num dito do Abu Sa'id al-Khudri, ele fala que o profeta, que é paz sobre ele, disse que Moisés, a gente sabe que ele falava diretamente com Deus. Isso é uma grande dádiva que foi só concedida a Moisés nessa vida, de falar com Deus. Então ele pede para Deus, Moisés, uma palavra que é só para ele e para a nação dele. Ele suplica para Deus, para ele o que? Suplicar com essa palavra. Para ele, como a gente pode falar, glorificar a Deus com essa palavra. Então ele queria uma palavra só para ele, uma frase só para ele e a sua nação. Quando ele pediu isso para Deus, Deus falou para ele: olha, Moisés, fala La ilaha illallah, diz, não há outra divindade digna a não ser Allah. Moisés falou: ó Deus, ó meu Senhor, todos falam essa palavra. Isso aí desde o início do mundo todos falam, todos te glorificam e te louvam com essa palavra. Aí Deus fala para ele: Moisés, fala La ilaha illallah. Aí o profeta Moisés fala La ilaha illallah. Aí Deus fala: você quer uma coisa específica para você, eu sei disso, mas essa frase, se fosse colocada num lado da balança, Deus explicando para ele o conhecimento limitado que o Moisés tinha. Conhecimento de Deus é infinito. Então fala para ele: se colocasse os 7 céus e o que há neles, e as terras e o que há nelas, numa balança, tirando eu, sem Deus, é claro, e a palavra La ilaha illallah na outra balança, ia pesar muito mais do que todas essas coisas, todas essas criaturas de Deus. Olha o peso dela. Aqui Deus quer mostrar para nós que ela é salvação. Você falando ela sinceramente do seu coração, com convicção e certeza, aqui está a sua salvação. Porque a pessoa que fala ela sinceramente, a pessoa vai cumprir com os mandamentos de Deus, vai se afastar das proibições de Deus. O que Deus proibiu, eu sou o primeiro a me afastar. O que Deus ordenou, eu sou o primeiro a cumprir. Isso é quem fala a ela o que? Com convicção. Quer estar próximo de Deus.
E essa shahada precisa o quê? De um complemento, que é você crer no mensageiro de Deus. Como que eu vou crer no mensageiro de Deus? Isso aqui a gente até provou não só no Alcorão, como nas escrituras antigas, como a Bíblia, a gente provou nos apócrifos que tem essa mesma shahada, de você crer em Deus e crer no mensageiro de Deus. Como tem vários versículos, e o versículo de João, que Jesus fala e deixa claro sobre o que? Que essa é a vida eterna. De você o que? Crer e acreditar em Deus e em Jesus que enviaste. Ou seja, ali tem a shahada clara, explícita, como tem no Alcorão e nos outros livros. Quem era do tempo de Moisés, como que ele era muçulmano, você fala? Ele tinha que acreditar o quê? Um Deus único, um Deus de Israel, e crer que Moisés é o mensageiro de Deus. No tempo de Jesus a mesma coisa, os discípulos o que faziam? Acreditavam em Deus e acreditavam que Jesus é o mensageiro de Deus. No tempo de Abraão a mesma coisa, no tempo de Noé a mesma coisa. Primeiro em Deus, a crença em Deus, na unicidade de Deus, e que esse mensageiro Deus o enviou para orientar a gente. Então todas as nações fizeram essa shahada, esse testemunho que eu estou explicando para vocês, não é da nação do profeta Muhammad, e sim de todas as nações. De todas as nações. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Aqui no Zoom ninguém fez uma pergunta ainda. Não sei no Facebook se alguém tiver uma dúvida. Agora, irmãos e irmãs, quem que sabe quantas vezes foi citado o nome do profeta Muhammad? Quantas vezes foi citada ou citado o nome do profeta Muhammad no Alcorão? Quem que sabe? Quantas vezes foi citado o nome do profeta Muhammad no Alcorão? A gente sabe que Jesus foi citado 25 vezes, Abraão 69 vezes, se eu não me engano, o profeta Moisés muitas vezes, mas não me lembro agora bem o número, mas muitas vezes. O que mais foi citado foi o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja sobre ele. Na questão que é o nome eu estou falando a passagem, é profeta Muhammad, mas sim o nome do profeta Muhammad, quantas vezes foi citado no Alcorão. Isso é importante a pessoa saber. Irmão, se puder enviar os versículos bíblicos, inshallah eu vou enviar esses versículos. Eu tenho centenas, anos que eu pesquiso sobre isso, eu tenho centenas de versículos bíblicos que mostram que é sobre a unicidade de Deus. Claro que tem mais, mas esses são os claros, explícitos. E também tenho mais do que 30 versículos mostrando que Jesus é profeta de Deus, para não falar o que é isolado. Então, 30 não tem como falar que é isolado, né? Aí ia ser demais, ia isolar tudo. Então são vários. Inshallah, um dia a gente faz uma aula explicando isso, a unicidade de Deus, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, inshallah. Que aqui, se eu vou citar agora, minha irmã, a gente vai trocar do assunto da aula. Mas tem aulas gravadas que a gente fez, quem quer ver no Facebook, sobre isso. Não me lembro o nome da aula agora, mas tem várias aulas que a gente fez mostrando a unicidade de Deus. Os ensinamentos dos profetas, a gente mostrou vários versículos do Antigo Testamento e um pouco do Novo Testamento sobre a unicidade de Deus. Essa aula foi mais ou menos, acho, uns 3, 4 dias atrás, se você quiser ver. Então, o profeta Muhammad respondeu o irmão Anderson, Barakallahu fi.
4 vezes foi citado o nome do profeta Muhammad no Alcorão. 4 vezes. Isso também mostra que como os acusadores, os que querem falar que o Alcorão não é a mensagem de Deus, não é a palavra de Deus, agora se foi citado 4 vezes, o nome de Jesus 25 vezes, o nome de Abraão 69 vezes, o nome de Moisés centenas, vamos falar assim, muitas vezes, não me lembro agora o número certo, mas foi o mais que foi citado. O profeta Muhammad só 4 vezes. Isso mostra que esse é o Corão. Se fosse ele que ia escrever, ia colocar o nome dele o quê? Sempre melhor que todos os profetas, colocar sempre o nome dele citado, ia ser citado muitas vezes dentro do Alcorão, mas isso sim é o quê? A palavra de Deus. Deus citou só 4 vezes o nome dele, mas todo o Alcorão, se a gente for ver, é Deus ordenando ele, a nação dele, aconselhando, proibindo de fazer algo. Então o Alcorão foi revelado o quê? Para ele e para a nação dele, para seguir o que está no Alcorão. E a gente sabe que o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, o caráter dele era o Alcorão. Como diz a Aisha, kana khuluquhu al-Qur'an. E o caráter dele era o Alcorão, como a esposa dele disse. A melhor testemunha para um marido ou para um ser humano, um homem, uma pessoa, é a esposa dele. Não tem melhor. Porque a esposa dele é quem convive com ele. Agora a gente está o quê? A gente vai para o trabalho, a gente vai para a mesquita, voltamos para casa. Tu pode conhecer essa pessoa, mas tu nunca vai conhecer ela como a família dela conhece ela. Então a melhor das shahada, os testemunhos, é da esposa quando fala do marido. Principalmente nisso, porque ela conhece ele. Às vezes tem pessoas que, infelizmente, são pessoas boas, mas fora de casa, dentro de casa, são outras pessoas. Que Deus guia a todos. Então, ela fala que o caráter dele, quando foi perguntada, era o Alcorão. Em outra narrativa ela fala, é o Alcorão andando sobre a terra, sobre a face da terra. Imagina o Alcorão quem tem o caráter do Alcorão. Imagina quem tem o caráter do Alcorão. O que tu espera de uma pessoa dessa? Como Deus revelou a melhor das palavras, o melhor dos livros, que é o Alcorão Sagrado. A pessoa que lê o Alcorão e tem um conhecimento da língua árabe fica admirado com o livro. Como isso aqui não tem como ser um livro do ser humano. O jeito dele, como ele começa, tu já fica o quê? Admirado. As palavras, tu vê que ali é um ser se elogiando, se glorificando, se louvando, desafiando. Isso aqui o ser humano não faz. Ninguém escreve um livro, vou escrever meu livro sobre, por exemplo, eu quero falar sobre, será que o Novo Testamento, por exemplo, é inspirado por Deus? Vou escrever um livro dessa forma. Agora eu, dentro do livro, vou falar o quê? Mas eu desafio qualquer um. Pode vir qualquer um. Só quando a pessoa tem o quê? 100% de certeza em cada assunto que fala. A gente é ser humano. Nosso conhecimento o quê? É limitado. É aonde eu cheguei. Eu cheguei nessa conclusão, eu falo. Só eu tenho 100% de verdade que isso é correto ou errado. Mas Deus desafia o ser humano a trazer o quê? Um capítulo, um versículo do Alcorão. Desafia o ser humano mostrando a ele que nesse livro não há contradição. Agora, se tu pega os livros hoje, tu vê o próprio autor, numa página, ele escreve uma coisa, tu anda, quem lê livro sabe disso, anda 3, 4 páginas e ele já o quê? Já falou uma coisa nada a ver, que contradiz o que ele falou o quê? Antes. Esse é o ser humano.
Mas o Alcorão a gente vê a unicidade de Deus do primeiro versículo até o último versículo. Segue o quê? Esse mesmo ensinamento. Tu não vai ver no Alcorão nenhum ensinamento além desse. E mesma coisa com os profetas de Deus. Pessoas virtuosas, tementes a Deus, que foram enviados por Deus. Não é uma hora tu vê ele o quê? Profeta de Deus. Outra hora tu vê ele o quê? Um adúltero. Uma hora tu vê ele profeta de Deus. Outra hora tu vê ele o quê? Uma pessoa desobediente, que não tem respeito por Deus e nem pelos mandamentos de Deus. Tu fica assim apavorado. Uma hora tu vê ele o crente, outra hora tu vê ele que fez adultério com as próprias filhas. Como assim? Uma hora tu vê ele crente, outra hora tu vê ele que fez adultério com uma mulher que era casada com um de seus soldados. Aí tu fica apavorado. Como assim? Como eu vou ter que seguir essa pessoa? Mas o Alcorão mostra quem são os profetas de Deus. As melhores pessoas que Deus colocou nessa terra para guiar a gente. Imagina se chega uma pessoa que nós todos conhecemos, que essa pessoa é mentirosa, enganou a gente. Se eu falo, olha fulano, você lembra do fulano ali? Isso aí me deu risada de mim, me enganou, não sei quantas vezes, já perdi a conta. Aí eu falo, oi irmã, você lembra do fulano? Isso aí me deu um calote, aquele dia, não sei o que, não sei o que. Aí do nada, esse fulano chega, a gente reunido, e chega esse fulano aí e fala pra gente, olha, Deus me revelou e me escolheu como profeta de Deus para vocês. Como que a gente vai acreditar? Me fala, como que a gente vai acreditar? E também, se a gente não acreditar, a gente vai ser julgado por Deus por não ter acreditado nessa pessoa. Mas Deus é justo. A justiça de Deus é maior do que qualquer coisa. Por isso que Ele escolhe a melhor das pessoas, o melhor exemplo que vocês estão enxergando em vida, o melhor do povo, para o quê? Para a profecia, para a mensagem, para ser o mensageiro de Deus, o enviado. E não o quê? Um desviado, uma pessoa que para nós, a gente, quando escuta isso, o que a gente vai falar? Esse cara é um hipócrita. Vem falar que é profeta de Deus, olha o que ele fez com a gente. Até hoje está devendo para a gente. E mentia, e fazia pecados. E Deus depois escolhe ele como profeta e fala para ti, tu vai ter que crer nele. Só que Deus não faz, o Altíssimo. Ele escolhe a melhor das pessoas para o quê? Orientar o ser humano. O melhor exemplo, como a gente vai ver que era o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. O melhor de todos, dentre o povo, era conhecido como quem? Amin, ou seja, o honesto. Agora eu vou fazer uma viagem. Tenho na minha casa um diamante. E eu não vou deixar claro a casa, até as casas de antes não tinha muita segurança, não é igual de hoje, que tem um pouco mais, né? Mas igual. O que ele faz? A pessoa deixa para o profeta Muhammad, esse aqui é meu diamante, meu ouro, aqui está com você, na sua confiança. E viajava. Quando voltava, pegava do profeta Muhammad os seus pertences. Era uma pessoa o quê? Honesta. Todo mundo confiava nele. Isso é o quê? Antes da profecia. Sempre teve esse caráter. Para que quando chegasse a mensagem, não falou, isso aí é mentiroso, isso aí dava risada da gente, isso aí é um ladrão. Mas Deus estava preparando ele para a mensagem. Então, e também era conhecido como Sadiq, ou seja, o verdadeiro, o verídico. Nunca mentiu, sempre falava o que é a verdade. Até a esposa dele, a Aisha, fala, ele nem quando era brincando, ele não mentia. Eu estou brincando. O profeta não mentia. Falava sempre a verdade, brincava com a verdade. Quando veio o Jabir querendo casar com uma Ansaria que habitava em Al-Medina, uma mulher, aí o profeta fala para ele, não case com ela, ou não case com essas mulheres, porque elas têm dentro dos olhos uma coisa preta. Aí
Ele ficou, como assim, profeta? Eu não percebi, nunca enxerguei isso, nunca notei isso. Falou essas coisas pretas que a gente tem aqui. Estava brincando com ele. Todo ser humano tem. Ou seja, ele brincava com a verdade. Nunca falou o quê? Uma mentira. Então era um exemplo. A sociedade amava ele, respeitava ele, exaltava ele. Até a Khadija, que era mais velha do que ele, quis se casar com ele. Era uma mulher rica, uma mulher bonita, de uma grande família, uma nobre família, respeitada. Se interessou por um homem mais novo do que ela. Ela tinha mais ou menos 28 anos, ele tinha 25 anos. Ou seja, mais novo do que ela. Ela se interessou por ele. E ela pediu a ele o quê? Em casamento, falando com a amiga dela, a Khawla, para o quê? Falar com ele. Que ela estava o quê? Interessada. Porque ele, quando trabalhou para ela, mostrou que ele é uma pessoa honesta. Os outros que trabalhavam para ela, uma viúva, rica, sempre pegavam mais. Em vez de dar, por exemplo, o que lucrou, deixar, não, pegava um pouco mais, sempre o lucro era o quê? Pouco. Mas o que ela poderia fazer? Mas o profeta Muhammad era diferente, que passou sobre ele, era um grande comerciante. Ele ia para a Síria, por exemplo, comprar, ele via o que não tinha em Meca. Ele observava, aqui não tem tal coisa. Quando ele ia para lá, ele pegava as coisas que em Meca tem e não tem na Síria, vendia lá. Com aquele lucro ele já comprava novamente lá e trazia para Meca. Quando chegava em Meca, vendia de volta. Então ele ganhava tanto indo e voltando. E o dinheiro dela começou a duplicar. Ela viu honesto, uma pessoa com caráter, uma pessoa que tem fé, sempre foi. O profeta Muhammad nunca adorou estátua, nunca adorou ídolos. Seguia sempre a religião de quem? De Abraão. Era a unicidade de Deus. Então ela se interessou por ele e falou para sua amiga ir falar com ele. Ou seja, uma pessoa, para vocês verem, que tem esse caráter, essa ética, era amado o quê? Por todos. Não tinha uma pessoa em Meca que não gostava do profeta Muhammad. Isso aqui o quê? Antes da mensagem. Como que ele era em Meca. E a família dele é a família mais nobre. Família mais nobre entre os árabes, Al-Hashimi, não tem mais nobre do que eles. As melhores pessoas. O profeta também era da melhor família. Tinha melhor educação. Era bondoso com todos. Esse era o começo, o quê? Ou a preparação para a profecia. Então aqui o autor vai falar o que é o testemunho Anna Muhammadan Rasulullah, que o profeta é mensageiro de Deus. Mas antes da gente ler isso, separei aqui os 4 versículos do Alcorão que falam, até para vocês pesquisarem depois, sobre o profeta Muhammad. 4 versículos. O primeiro dos versículos veio no capítulo 3, versículo 144, que é o capítulo que fala sobre a família de Imran, que era o pai da Maria, que a paz de Deus sobre eles. Pai da Maria, mãe de Jesus, ou seja, a família de Jesus, por parte de mãe, porque Jesus não tem pai, como a gente sabe. Então, Deus fala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. E Muhammad não é senão um mensageiro. E outros mensageiros foram enviados antes dele. Aqui é claro que o profeta Muhammad é o quê? Mensageiro de Deus. Profeta de Deus. Versículo o quê? Claro, para não chegar um e falar o quê? Será que Muhammad é mensageiro de Deus? Ou foi um homem virtuoso? Aqui o quê? Deixa claro isso, que é o mensageiro de Deus. Se a gente for para a outra sura, que é Al-Ahzab, que é a sura dos partidos, que é traduzida
33, versículo 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah. Ele é o quê? Mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus, o Altíssimo. Aqui também o quê? Mostra que ele é o mensageiro de Deus, wa khataman nabiyyin, e a beleza ou o selo dos profetas. Porque aqui tem dois tipos de leitura. Khatam significa o que embeleza, o que deixa algo mais bonito, embelezar. E tem o khatam, que é o anel. O anel em si, a gente fala o quê? Os sábios explicando entre as duas palavras, porque tem dois tipos de leituras no Corão. Khatam, que é a beleza dos profetas. E também a outra leitura, khatam, que é como se fosse a gente traduzir anel, ou seja, o selo dos profetas. Tem esses dois tipos de leitura. Então aqui também deixa claro que ele é também o último dos profetas. O último dos profetas. Aqui Deus fala para ele que ele é o mensageiro de Deus, e também fala que ele é o quê? O profeta de Deus, não só o profeta, o selo dos profetas. E entre o profeta Muhammad e o profeta Jesus, que a paz de Deus sobre eles, não há profeta. Jesus foi o penúltimo profeta, Jesus, alayhi salam, e o profeta, sallallahu alaihi wasallam, foi o último dos profetas de Deus. Então não há profeta entre os dois. Então aqui também um versículo que é claro, 33, 40, como a gente leu, que o profeta Muhammad não é pai de ninguém de vocês, ou seja, dos companheiros dele. Isso aí é uma história que inshallah a gente explica um dia, que é sobre o Zayd ibn Haritha, que o profeta criou ele. E os mushriquin, os incrédulos, os quraishitas, falavam que ele era o pai, ou que Muhammad era o pai dele. Aqui Deus queria deixar claro que essa pessoa que você cria, ela não é seu filho. Não pode ir lá o quê? E registrar ela como seu filho. Você o quê? Adotou ela, cuidou dela, mas não é filho de você. Então Deus deixou claro isso. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente sabe que a gente não pode casar com a esposa de nossos filhos. Agora, quando você casa com uma mulher, eu sou o seu pai. Você casa com uma mulher. Essa mulher se torna o quê? Permanentemente ilícita para mim, porque casou com meu filho. Então, Deus mostra que o profeta Muhammad não é pai do Zayd. Ou seja, o Zayd se casar com uma mulher e divorciar dela, o profeta Muhammad, como não é o pai dele, pode casar com essa mulher. Mas agora, se fosse pai, pode casar? Não pode casar. E a gente sabe que o filho adotivo não é o que é filho. A pessoa cria, dá todo o amor, cuida, mas tu não pode registrar ele como é teu filho. Ele é filho o quê? Do pai dele biológico. Isso aqui é um mandamento, inshallah, um dia a gente explica isso com detalhes. Então aqui também outros versículos que está na Surat Muhammad, que é 48, 29. 48, 29. Falando sobre, 47. Muhammad 47, 2. 47, 2. Surat Muhammad, Deus fala o quê? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. E as pessoas que creram na mensagem e fizeram as boas ações. Creram na mensagem e fizeram as boas ações. Quem são essas pessoas? São al-Ansar, ou seja, as pessoas que moravam, que socorreram o profeta Muhammad. Dá para traduzir eles como discípulos. Discípulos. Porque Deus do Altíssimo chama os discípulos de Jesus no Alcorão de Ansar. Por quê? Porque eles socorreram Jesus.
quando Jesus viu que todos o renegaram, perguntou: quem são meus socorredores no caminho de Deus? Falaram: Jesus, nós estamos aqui socorredores de você e vamos apoiar você até o último momento. Só testemunha Jesus. Ó, o que eles falaram? Testemunha Jesus que a gente é muçulmano. Monoteístas, submissos a Deus o Altíssimo. Então isso aqui também, se a gente quiser traduzir Ansar, dá para traduzir como que? Discípulos. Quem ajudaram o profeta Muhammad, socorreram ele depois da migração, como a gente viu, que quando ele migrou para eles. E até quando eles conquistaram Meca, novamente, o profeta Muhammad o quê? Volta para eles. Poderia ficar no seu lar, mas ele reconhece o bem que eles fizeram para ele. E volta, retorna com eles. Deixa para as pessoas de Meca o dinheiro, as riquezas, e deixa o profeta de Deus para eles. O que eles querem mais? Todos eles choraram quando escutaram isso. Vocês não ficariam satisfeitos de eu deixar para eles as riquezas e deixar para vocês o profeta de Deus? As pessoas falam que escutavam de quilômetros o choro das pessoas quando eles escutaram isso, Ansar, porque são pessoas sinceras. Por isso que Deus fala sobre eles, que são o que? Crentes. وَالَّذِينَ آمَنُوا. Deus fala, são crentes. E também fizeram as boas ações. E o profeta preferiu eles, morrer com eles, viver com eles, e vem um desviado, um fora da casinha, e fala para ti que não são crentes. Desmente ou não desmente o Corão? Que Deus guia uma pessoa dessa. Quantos versículos tem? O profeta fala que é sobre ele: Hubb al-Ansar, amar al-Ansar, esses discípulos, min al-Iman. Ou seja, faz parte da fé do muçulmano amar os companheiros do profeta. Se tu perguntar para qualquer cristão quem são as melhores pessoas que tem, o que eles vão falar para ti? São Paulo, São Lucas, São Marcos, São Mateus. São as melhores pessoas que Deus colocou nessa terra. Glorificam eles, exaltam eles. Discípulos de Jesus, viram o profeta deles. Como que não vão fazer isso? Se tu perguntar para os judeus quem são as melhores pessoas, vão falar: quem viveu com Moisés. Tem melhor do que eles. Josué, Arão, todos eles ali são as melhores pessoas que Deus criou. Mas se tu pergunta para os desviados, os ignorantes, o que eles falam? A pior pessoa é os que viveram com o profeta Muhammad. Por quê? Porque são pessoas que têm dentro do coração hipocrisia, ódio. São pessoas que têm hipocrisia e ódio. Por isso que essas pessoas, a gente deve falar sempre que Deus guia essas pessoas. Porque desmentem o próprio Alcorão, que falam que eles acreditam. Então é uma coisa para a pessoa que refletir. E aqui as boas ações, se a gente fosse explicar, quando o profeta chega na Medina, Al-Ansar recebem eles. Não só recebem qualquer recepção, pelo contrário, o profeta faz uma irmandade entre eles, entre os que migraram e os que são os donos, Al-Ansar, os habitantes. Cada um pega um irmão e dá para ele o que ele tem, divide os bens. Tipo, eu tenho 2 casas, eu tenho 50 mil reais, eu divido aqui 25 mil reais para você e essa casa é para você. Todos faziam dessa forma, com um irmão que migrou. Olha o que eles fizeram, não é qualquer coisa. Receberam um profeta. A primeira capital no Islã, a gente pode falar, é Al-Medina. Primeira capital do Islã, aonde começou mesmo o Islã, Al-Medina. Por isso que deram o apelido para ela Al-Munawwara, que foi depois de anos, é claro, mas ela é verdade, é iluminada. É um lugar, só quem foi lá sabe o que é aquilo. Uma paz espiritual que a gente sente. Por isso que o profeta também escolhe morrer naquele local. Lugar mais abençoado
que tem depois de Meca. Então, eles receberam eles, deram o dinheiro deles, deram os bens deles para as pessoas que migraram. O profeta fez uma irmandade entre os que vieram de Meca, migraram, e os que habitavam em Medina. Isso mostra a irmandade no Islã. E Deus, por isso que elogia eles. Porque a irmandade que eles tinham. Essas pessoas se converteram por amor a Deus e a seu profeta. Porque hoje em dia a pessoa, infelizmente, quer se converter e quer ter uma vida o quê? No paraíso. Quer que, minha vida, tenho que ficar rico. Tenho que ser amado por todos. Todo mundo tem que me ajudar. Mas eles pensavam dessa forma. Pelo contrário, eles se doaram. Deram tudo o que eles tinham e socorreram o mensageiro de Deus contra os idólatras, que todo ano vinham com um exército para matar o mensageiro de Deus e os crentes. Mas eles se firmaram na fé, se firmaram. Por isso que Deus elogia eles. Eles não são qualquer pessoa. Ansar, amar eles faz parte da sua fé. Você gostar dessas pessoas. Porque quem gosta, ou quem, por exemplo, odeia, quem socorre o mensageiro de Deus, o que tem dentro do coração? Esses são quem socorreram o mensageiro de Deus. Esses são o que o profeta amava eles. E o profeta fala que você deve amar eles. Você não ama. Qual que é o problema seu? O que você tem no coração? Tem alguma coisa. Que é o que? A hipocrisia. Tomara que não seja incredulidade. Então, amar eles faz parte da fé do muçulmano. Amar os companheiros do profeta. São as melhores pessoas que Deus criou. Lutaram no caminho de Deus. Enfrentavam adversidades todos os dias pela palavra de Deus. Não é igual hoje a gente se converte, todo mundo que respeita a nossa fé. Tu pode pregar a sua fé. Você pode ir até nas ruas pregar a sua fé. Eles eram perseguidos. Até se ele ficasse dentro de casa, o coitado, vinha alguém, pegavam ele e levavam para o castigo. Batiam neles. Muitos morreram no caminho. Não só com a nação do profeta Muhammad, com a nação do profeta Jesus, com a nação do profeta Moisés, as-Sahara, aqueles que faziam magia. Quando acreditaram na mensagem, o que o faraó falou? Vai acreditar antes de eu permitir vocês? Crucificou todos eles. No tempo de Jesus, quem acreditava em Jesus era o quê? Cortado ao meio, crucificado. Mas deixaram a fé? Não deixaram. São pessoas sinceras, devotas a Deus. Então aqui, o que eles fizeram é o recebimento, a recepção que eles deram e dividiram o dinheiro deles e trataram eles com maior amor. Então essa é as boas ações que eles fizeram. E depois, Deus continuando o versículo, وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, e creram e acreditaram naquilo que foi descido para Muhammad. O que foi descido para Muhammad? O Alcorão, a palavra de Deus. Creram na mensagem, de verdade, sinceramente na mensagem, e divulgaram essa mensagem. Por isso que tu vai ver muitos desse povo, Ansar, na Jordânia, enterrado. O que levaram eles na Jordânia? Se eles são lá da Medina. Na Turquia, Abu Ayyub, Ansari, está lá na Turquia. O que ele está fazendo lá na Turquia? Por que ele foi para lá? Pregar a palavra de Deus. Na Síria, tem cidades na Síria que tem milhares de companheiros do profeta enterrado. Ali no Bilad Sham. O que levaram eles àquele lugar? Pregar a palavra de Deus. Divulgar o Islã. Hoje em dia a gente tem internet, tem telefone. Podemos divulgar o Islã sentado. Quem que divulga? Ficamos às vezes olhando jogo de futebol. Não estou falando que não pode, mas estou querendo dizer, toma um pouco desse seu tempo. Pega por dia, olha, por dia eu vou divulgar o Islã 30 minutos. O que eu sei? Vou divulgar ali no Facebook, vou compartilhar um dito do profeta. Se cada pessoa fizer isso, a mensagem vai chegar e muito mais pessoas, não é verdade? Se cada pessoa pensar, olha, eu vou divulgar um versículo do Alcorão.
Vou divulgar a história do profeta Muhammad. Não precisa ser coisa grande, para as pessoas lerem. Porque às vezes tu vai ver ali no Facebook, é uma divulgação ali, é um livro. Tu abre aquilo, ler mais, começa a vir. Tu fala, mas isso é um livro, isso aí não é uma publicação normal, é um livro. Então publica uma coisa o que fácil das pessoas entenderem, que vão refletir, meditar, e você vai ser um dos divulgadores, que é a profissão dos profetas de Deus. Então esse versículo se encontra o que? Na Surat Muhammad 47:2, esse é o terceiro, né? E o 48:29, que é na Surat Al-Fath, da conquista, Muhammadun Rasulullah. Muhammad é o mensageiro de Allah. Por isso que eu chamei a aula de hoje com esse nome, de acordo com esse versículo. Claro, Muhammad Rasulullah. Isso se chama Aya Muhkama. A gente fala nos fundamentos da jurisprudência, que é aquele versículo explícito, que nenhum vai entender diferente do que está escrito. Se eu falar para vocês o que significa Muhammad Rasulullah, Muhammad é o mensageiro de Deus, ponto final. Tem alguém que vai entender, não, Muhammad é comerciante, Muhammad é árabe. Tem alguém que vai entender isso? Todos vão entender a mesma coisa, que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus, como Deus falou para os outros profetas. Não tem como tu entender o que? Outra coisa. E também a gente viu na Surat Al-Ahzab que ele fala para ele que ele é o mensageiro de Deus, wa khatam an-nabiyyin, e o selo dos profetas. Para não chegar alguém e falar, não, ele é mensageiro de Deus, mas não é o último dos profetas. Como tem vários desviados que a gente vê, os falsos profetas, que falam que são profetas. Então Deus deixa claro que o profeta Muhammad é o último dos mensageiros. E um dia, inshallah, a gente mostra isso até na história, historicamente falando, que nos próprios livros cristãos falam sobre o profeta Muhammad. Tanto o Novo Testamento como livros históricos que eles têm falam sobre o profeta Muhammad. Foi um mensageiro de Deus que pregou a palavra de Deus. Mesmo eles não crendo, mas eles afirmam isso, que existiu essa pessoa. Que essa pessoa que pregou o caminho de Deus. Era profeta de Deus. Isso aí, inshallah, um dia a gente mostra isso, como que é a visão das outras religiões sobre o profeta Muhammad e também de alguns escritores que estudaram, orientalistas, que são pessoas justas, que estudaram a biografia do profeta Muhammad e se apaixonaram. Não se converteram, mas muitos falaram a verdade. Quem é o profeta Muhammad? Ficaram apaixonados pela biografia dele. E não tem pessoa que lê a biografia dele e não fica o quê? Apaixonado por essa pessoa. Como que ele era? Por isso que o primo dele e o genro dele, Sayyidina Ali, alayhi salam, quando falavam para ele, quando perguntaram sobre o profeta Muhammad, como que as pessoas viam ele, Sayyidina Ali falou, olha, depois da mensagem que ele pregou a unicidade de Deus para acabar com a incredulidade, o politeísmo, as pessoas o que começaram a odiar ele, é claro, porque eram incrédulos, politeístas, idólatras. Mas quando elas sentavam com ele para conversar, não tinha pessoa que elas mais amavam que o profeta Muhammad. Imagina, tu odeia uma pessoa pelo que as pessoas falam dela para você, mas quando tu se senta com essa pessoa, tu vê que pessoa boa, que pessoa simpática. O profeta era uma pessoa simpática não só com os muçulmanos, pelo contrário, com todas as pessoas. Amava todas as pessoas, tratava bem todas as pessoas. Até os judeus gostavam dele. Judeus que moravam na Medina gostavam dele.
Ele visitava eles. Como hoje, infelizmente, tem alguns desinformados que querem pregar o que? O ódio. O Islã é paz, prega compaixão entre as pessoas, e não o ódio. O profeta Muhammad falava com os cristãos de Najran, que é um lugar, uma região na Arábia Saudita, falava com eles, conversava com eles, normal, tratava eles bem. E principalmente com os judeus que moravam com ele. Ensinar o que? A paz, a compaixão com as pessoas. E não o que? Se essa pessoa, não é porque ela não crê naquilo que eu creio que eu tenho que odiar ela. A gente divulga a mensagem para as pessoas. Informamos ela sobre a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Ela quer crer, não quer, aí é com ela. Não há compulsão na religião. Não pode obrigar a ninguém o que? A se converter. O profeta Muhammad era dessa forma. Tu transmite o Islã com seu caráter. Por isso que o Omar falou para os companheiros do profeta, falou, divulguem o Islã, wa antum samitun. Falaram, como assim? Divulgar o Islã, a gente em silêncio? Que divulgação é essa? Ele falou, divulguem com a ética, com o caráter de vocês, com o amor ao próximo. Dessa forma, divulguem o Islã. Não precisa falar, o Alcorão é o livro de Deus. O Alcorão é a palavra de Deus, a gente sabe. Mas tu pode divulgar sem falar isso. Com seu caráter, com a sua ética. Isso que os profetas faziam. Eram pessoas educadas. Pessoa que quando tu conversa com ela, tu se sente bem. Não uma pessoa sempre com cara fechada. Vai falar com ele, fala pelo amor de Deus. Oi, tchau tem que dar para essa pessoa. Crente tem que ser uma pessoa que é feliz, uma pessoa determinada, simpática, acolhedora. Esse é o crente. Mas agora, sempre com a cara feia. Como que as pessoas vão te escutar? As pessoas não vão querer nem falar contigo. Mesmo que tu tenha, não é só a verdade, a melhor das verdades. Ninguém vai te escutar. Então, a pessoa precisa ser também o que? Simpática, como o profeta era. Tanto com os muçulmanos, como os não muçulmanos. Amava a todos. Divulgava para todos. O Islã não tem árabe e não árabe, como pensam alguns. Sou árabe, eu sou melhor que o fulano. Juro que isso não vai te fazer nada. Tu sendo árabe ou sendo não árabe, não vai te dar nenhuma recompensa nisso. A única coisa que vai te salvar é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus e a tua boa ação. Ser dos crentes. Mas tu vai esperar por descendência te salvar? Vemos perdedores. Mais temente perante a Deus é o mais honrado perante a Deus. Não é o que é o árabe é o mais honrado, ou o não árabe é o mais honrado. A gente o que? Somos irmãos, não há diferença entre árabe e não árabe. Porque eu sou árabe. Pode ser o que? Judeu também, não é só árabe, é judeu e árabe. Teu pai é árabe, a tua mãe é judia. Não muda em nada. Ao contrário, também não muda em nada. Tu és servo de Deus. Para que se orgulhar? Se quando tu morrer, se a gente deixar você o quê? Alguns minutos só, algumas horas, ninguém consegue chegar perto de você pelo cheiro que vai sair de você. E você faz todas as necessidades como eles fazem. Quer se orgulhar do quê? Então, no Islã, a pessoa verdadeira é a pessoa que temente a Deus. Não olha para a descendência, minha descendência do fulano, minha descendência do ciclano. O que importa é a pessoa ser temente em primeiro lugar. Depois vem descendência, não tem problema. Mas primeiro o quê? A temência a Deus. Então, como a gente explicou, irmãos e irmãs, o nome do profeta Muhammad foi citado 4 vezes só no Alcorão. E a gente viu que essas 4 vezes falam que ele é o quê? Mensageiro de Deus, profeta de Deus, como os outros profetas de Deus. Não fizemos diferença entre os profetas. Todos são profetas, mensageiros de Deus. Por isso que o profeta fala que a paz sobre ele, aquela pessoa que falar que eu sou melhor que Jonas, ela mentiu.
Isso mostra a humildade do profeta Muhammad. Às vezes alguém quer falar que Jonas, profeta Jonas, porque ele abandonou o seu povo, a gente exalta o profeta Jonas, que é paz sobre ele, como o profeta falou. E não falamos que o profeta Muhammad o que é melhor do que ele, como o profeta Muhammad falou. Ou seja, mostrando a humildade dele. Ele é o último dos profetas, Deus o elevou, mas mesmo assim era o mais humilde que tinha. E sabia que foi elevado por Deus. Quando perguntaram para ele, ô Muhammad, quem é o mais generoso? Ele falou José. E depois, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Que grande família, família de profeta. Que tem família mais nobre do que essa? Todos os profetas de Deus. O bisneto é profeta de Deus. Então o profeta era uma pessoa humilde. Por isso que a gente sempre suplica nas nossas orações que Deus abençoe a família do profeta Muhammad como abençoou a família de Abraão. Fez eles o quê? Todos profetas de Deus, mensageiros de Deus. Essa é a melhor dádiva que Deus deu para o ser humano. A profecia e a mensagem. Não tem patamar mais alto entre o ser humano. O profeta ser escolhido por Deus. E como a gente sabe, o último dos profetas foi o profeta Muhammad. No nosso tempo não há profetas, mas há divulgadores. Há pessoas tementes a Deus, que divulgam a mensagem e trabalham como trabalhavam os profetas. A mesma profissão, divulgar a palavra de Deus, com sabedoria e determinação. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Desculpa pelo horário também. Que a irmã está perguntando, está escrito na Bíblia o nome do profeta Muhammad? Tem a passagem, do Paracletos. Isso aqui eu já fiz uma aula sobre isso. Inshallah a gente repete essa aula com detalhes. Que foi uma khutbah, uma palestra de sexta-feira que eu falei sobre isso. Tem no nosso perfil, se você quiser ver, sobre o Paracletos, que é uma palavra no grego, que muitos estudiosos, eles falam que aquilo lá significa o quê? Louvável. Muhammad significa o quê? Louvável. Ahmad também tem o mesmo significado. Vem de louvor. E essa palavra significa o quê? Paracletos, Muhammad. Mas eles adulteraram o Shoy. Um pouco. Modificaram ela. Isso aí eu expliquei como que eles fizeram isso. E também vários bispos e sábios se converteram por causa dessa passagem, que está em João, no Evangelho de João, que é 16:8, que conta o que? A passagem do Paracletos. Isso aqui um dia, inshallah, a gente faz uma aula explicando. Não é só essa profecia que tem do profeta Muhammad, tem também no Antigo Testamento. Também tem profecias, uma falando sobre a vinda dele. Isso aí a gente vai mostrar, inshallah. Profeta comparado a Moisés, que eles falam que é Jesus, que ali não tem uma evidência para falar que é Jesus. A gente vai trazer, inshallah, as evidências deles, que eles falam que ali está falando o profeta Jesus. Alguém ficou com alguma dúvida, além da irmã? Paracletos falam que é o Espírito Santo. Sim, é. Se a gente vai ver lendo os versículos com atenção, tu vai ver que não é ele. Lendo os versículos com atenção, não tem como ser ele. Porque é uma pessoa que não está presente. Uma pessoa que não está presente. Se você ver os versículos, que não está presente no momento que Jesus está falando. E a gente sabe que o Espírito Santo existe antes de Jesus. E sempre estava presente no ministério, como eles falam, de Jesus. Não tem como ser o Espírito Santo. E ali mostra também características e atributos
de seres humanos, falar, ouvir, coisa que o Espírito Santo não faz de acordo com eles. De acordo com eles. Ou seja, são características humanas. Está falando de um homem ali. Isso a gente vai ver, inshallah. E no Facebook alguém ficou com alguma dúvida? Aqui ele não sabia ler o profeta Muhammad. Como que ele aprendia o Alcorão? Agora, gente, o Alcorão para nós, a gente tem parágrafos, não é manuscrito, parágrafos, falando do tempo do profeta, ou seja, que escreveram no tempo do profeta, o Alcorão. Para alguém não falar, cadê os manuscritos? Não é que nem tipo a Bíblia, que é, ali a gente sabe. Qualquer pessoa que faz uma análise textual vê cada coisa. Mas o Alcorão, a gente, além de ter esses manuscritos, o Alcorão é diferente do que os outros livros de Deus. Por quê? Ele é transmitido de coração para coração, como o anjo Gabriel transmitiu para o profeta Muhammad. Ou seja, ele recitava, o profeta Muhammad recitava com ele, decorava e mandava os companheiros escreverem o Alcorão na frente dele, na presença dele. Então é diferente a transmissão. Por isso que o Alcorão você não vê em nenhum lugar. Vai para a China, vai para a Espanha, vai para os Estados Unidos, vai para o Brasil, tu vai ver ele sendo recitado da mesma forma. 114 capítulos. Não vai ver um Alcorão com 115 capítulos, 110, todos da mesma forma. O Alcorão. Ou seja, ele é transmitido oralmente. Agora, as pessoas que decoram o Alcorão, decoram dessa forma. Decoram dessa forma. Se tu vai na África, que é muitas pessoas que decoram o Alcorão, Paquistão, Índia, é um sheik sentado e muitos alunos o quê? Em volta dele. Ele recitando e eles recitando atrás dele, com nada nas mãos. Alguns têm o Alcorão nas mãos, mas o que é? Memorização. Tu senta na frente dele e começa a recitar, e ele decora o Alcorão. Se tu errar, claro que ele vai te corrigir. Então é dessa forma, de um coração para o outro. Por isso que tu não vai ver uma vírgula diferente, uma letra diferente no Alcorão, uma palavra diferente. Vai ser o mesmo Alcorão em todo lugar, como foi ensinado pelo anjo Gabriel para o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Então era dessa forma que ele ensinava o Alcorão para o profeta Muhammad. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? A irmã botou 40 anos ali, o que ela quis dizer com 40 anos? Também 25, não entendi. Será que é... Não sei, a irmã falou 40 anos. Não entendi, irmã, a resposta. 40 anos, ou foi uma pergunta? Aqui no... Aqui a irmã pergunta se o profeta aprendeu a ler. O profeta era iletrado, mas tem uma opinião que fala que ele... Depois ele começou a ler, mas o correto é que ele era iletrado. É que tem um dito, né? Que mostra que não sabia ler, e aquilo foi na Al-Hudaybiyah. Que foi no ano, agora não me lembro, acho que foi 9 ou 8, não me lembro agora. Que o Sayyidina Ali, quando escreve Muhammad, mensageiro de Deus, os incrédulos queriam fazer um pacto com o profeta Muhammad. Aí o que acontece? Eles falam, se a gente acredita que tu é o mensageiro de Deus, a gente não ia precisar fazer isso. Mas a gente não crê que você é o mensageiro de Deus. Então apaga isso. Aí o profeta fala para o Sayyidina Ali apagar, ele que escreveu.
Aí o Sayyidina Ali fala: eu não apago isso, eu não apago você, é o mensageiro de Deus. Aí o profeta fala para ele: me mostra onde está, me mostra aonde está essa palavra. Aqui é uma evidência o que clara, isso aí foi também antes dele morrer, mais ou menos por 2 anos. Então é uma evidência clara que ele não sabia ler, porque ele pediu para o Sayyidina Ali o que? Mostrar para ele aonde que estava escrito aquilo, mensageiro de Deus. Isso aqui foi um pacto, um dia inshallah a gente fala sobre isso, que foi para o que? Esse foi um grande pacto, uma grande conquista no Islã, que permitiu a divulgação, ou seja, os Quraishitas não iam mais intervir, e nem os muçulmanos. Foi um pacto de paz. Eles poderiam divulgar a religião. Aí que se expandiu mais o Islã. Por isso que o profeta Muhammad mostrou ali que nessa situação que ele usou o que? A inteligência, o profeta Muhammad. Não adianta discutir com essas pessoas que não acreditam. E depois de um tempo, todos eles o que? Se converteram e acreditaram que Muhammad é o mensageiro de Deus. Ou seja, sempre o profeta Muhammad usava o que? A sabedoria. Por isso que ele o que? Viu que o pacto seria melhor para os muçulmanos. A paz seria melhor do que a pessoa o que? Escrever. Se escreveu ou não escreveu, eles acreditam que ele é o mensageiro de Deus? Não acreditam. Então, para facilitar esse pacto de paz, esse acordo de paz, podemos falar assim melhor, o profeta Muhammad fala para o Sayyidina Ali o que? Apagar o que foi escrito por ele. Então aqui mostra o que, irmãos e irmãs, que ele não lia. A idade de Khadija, falo 40 anos, 28 anos, a irmã está perguntando. Isso aqui historicamente tem divergência sobre isso, mas o mais correto, na minha opinião, entendeu? De acordo, não é claro que é a minha opinião, é a opinião do Bayhaqi, o Al-Hakim, que ela tinha 28 anos, de acordo com as cadeias de transmissão. Mas o que é famoso, o que é transmitido, que ela tinha 40 anos, Mas esses sábios, né, são grandes sábios de Hadith, eles tomaram essas como mais correta, que ela tinha 28 anos. E tem outras narrativas que falam 35 anos, outras falam 40, outras falam 25, a mesma idade dele. São várias narrativas, mas as mais corretas, como falou Al-Bayhaqi e o Al-Hakim, que ela tinha 28 anos. A irmã quer falar. Adoção, inshallah, a gente faz uma aula explicando sobre isso, como que funciona a adoção no Islã. Aqui a gente parou na página que 46, na verdade. Não, felizmente não explicamos ela. Então vamos começar dessa página na aula de amanhã, inshallah, na próxima semana, inshallah. Página 46. Então que Deus abençoe a todos e firme nós na fé, e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e guie nós para o caminho de Deus, o caminho da senda reta, e guie todas as pessoas para a senda reta, e aceite nossas obras, e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento, e que Deus facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos e as pessoas virtuosas, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos, inshallah. Até a próxima aula, inshallah.